Olá, meu nome é Thiago Sonaldo, eu sou engenheiro de aplicação na Hexagon DNI e hoje eu vou falar sobre simulação de processo de manufatura aditiva para materiais metálicos. Bom, estamos aqui então dentro do Simufact Additive, essa é a interface da solução que a gente vai definir então o processo de impressão 3D de uma peça. E a peça que eu vou imprimir vai ser essa peça aqui, inclusive você pode importar qualquer tipo de CAD, arquivos nativos, arquivos universais como AIGE, STEP, ou STL, que é um formato bem utilizado em processo de manufatura aditiva. E aqui então eu vou definir as informações do processo de manufatura aditiva. Porém, antes disso eu vou mostrar essa ferramenta que chama Orientation Assistant, que vai nos dar uma assistência quanto à orientação dessa peça. Ou seja, antes de eu começar a definir suporte, parâmetros de manufatura aditiva, eu vou definir vou escolher qual que vai ser a orientação mais adequada quando se tratando, no caso aqui eu estou escolhendo 3 fatores, a área projetada do suporte, o volume dos suportes e a altura da peça. Então, levando em consideração esses 3 fatores, qual seria a melhor orientação? Então ele me gera aqui um batatoide que vai me ajudar a tomar uma decisão quanto à orientação. Perceba que se eu aumentar o fator aqui de altura, perceba que ele tem uma direção, uma orientação em que ele fica desfavorável, que é o vermelho. Perceba que aqui nessa orientação realmente, quando se trata em altura, caso sua máquina não tiver uma altura muito alta, pode ser desfavorável. Então eu consigo ver que talvez aqui numa orientação onde está verdinho aqui no batatoide, ele vai me dar uma orientação mais favorável. Porém, perceba que a área projetada começou a ser degradada. Então eu consigo, vamos começar a ver outros fatores. Vamos ver aqui o volume de suportes. Perceba que tem uma região aqui que está bem vermelhinha. Então, se eu mudar para essa orientação, perceba que realmente essa orientação vai acabar gerando muitos volumes e com isso, através dessa ferramenta, eu consigo otimizar a orientação ainda numa fase preliminar da simulação. Vou sair dessa ferramenta. Perceba então que aqui eu consigo criar os suportes, então eu já tenho criado aqui alguns suportes, existe ferramenta para criar esses suportes dentro do Additive. Caso você tenha uma ferramenta própria para criação de suporte, você pode importar essa geometria aqui dentro. Eu vou definir o material da mesa, caso a mesa for deformável, Posso colocar geometrias adicionais e então vou definir os processos de manufatura. Ele vai começar então pelo processo de impressão. Para definir os processos de impressão, eu preencho 3 parâmetros, que são esses Inherent Strengths, que é gerado através de um processo de calibração que é feito aqui dentro do Additive. Em outro momento eu explico com mais detalhes como que você extrai essas informações, mas esses 3 fatores, esses 3 Inherent Strengths, eles vão representar os parâmetros do seu processo de manufatura aditiva. Depois que eu imprimir, vai passar por um processo de corte, processo de cutting. Perceba então que ele vai cortar a 5 mm acima aqui da base, da mesa, na direção X da esquerda para a direita. Eu poderia estudar várias orientações e ver qual que seria o que geraria menos esforço, menos distorção ou tensão. Depois de cortar, remover a peça da mesa, eu vou remover os suportes. E com isso então eu vou rodar a simulação. Aqui tem a parte de malha, eu vou criar uma malha de elementos finitos. Quem está acostumado com elementos finitos sabe que a qualidade da malha está diretamente ligado à qualidade dos resultados, mas não só a malha de elementos finitos, existe uma outra malha aqui que é a malha voxel, que é essas malhas quadriculadas, no qual existe uma técnica matemática onde ele vai rodar a simulação nessa malha voxel e depois de terminar a impressão, ele vai projetar os resultados na malha de superfície que está aqui. Então é uma técnica utilizada. No nosso treinamento a gente explica muito mais em detalhe como é que funciona esse cálculo, mas é uma estratégia que deixa a simulação bastante rápida e ainda gerando resultados bastante precisos. Então eu tenho aqui um outro modelo com um resultado já rodado. Vamos voltar aqui para o primeiro step e perceba, eu tenho aqui a minha malha voxel, por isso que ele está todo quadradinho aqui. Eu estou olhando aqui deslocamento total, ainda estou no começo da simulação, Então aqui a gente está no começo da manufatura, da impressão 3D, ainda foi impresso apenas algumas camadas, eu estou a 2,5% do processo de impressão. Vou dar um pulo a mais aqui, perceba que agora eu já estou a 28%, já consigo ver que algumas regiões aqui está gerando um deslocamento de 0,32 milímetros mais ou menos. Vou dar mais um pulo para frente. Aqui eu só estou mostrando resultados intermediários. Na simulação ele faz a simulação de camada a camada. E a cada passo aqui eu consigo ver
como que está sendo o deslocamento total, ou posso ver aqui também as tensões residuais, né? E depois que eu finalizo a minha impressão 3D, então ele perceba que ele mudou agora a malha voxel para a malha de superfície, ele já fez o mapeamento dos resultados da malha voxel para a superfície. Eu tenho deslocamento em alguns pontos aqui, ainda um deslocamento mais baixo. Agora eu vou passar pelo processo de corte, né? Então aqui eu já comecei a cortar, ó, já cortou 33% aqui, então ele já chegou até aqui o corte. Consigo ver já um deslocamento aqui nessa região, vou continuar o processo de corte, 66%, já foi mais ou menos aqui 2/3, né, da dimensão. E finalizei o corte e perceba que depois que eu cortei a peça, devido às tensões residuais do processo, né, gerou aqui uma deformação na ordem de mais ou menos 1,37 milímetro. E o último passo, a remoção dos suportes, né? Então agora eu removi os suportes, estou na configuração final, eu consigo ver então que nessa região eu tenho uma deformação de 1,5 milímetro mais ou menos. Posso ver tensões residuais, né, para ver se essa peça pode ser que venha a falhar, né, ou a distorcer na hora que você montar lá no conjunto mecânico e colocar em operação. Uma coisa legal, a última coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, é que quando você exporta a geometria deformada, você pode clicar aqui esse Scale Factor e colocar um valor -1, por exemplo, ou -0,8. O que ele vai fazer? Ele vai gerar a peça deformada, só que na direção ao contrária, para que quando você mandar essa peça deformada na direção contrária na sua máquina de impressão 3D, na hora que ele imprimir, ele vai distorcer e vai chegar na posição nominal. Então essa é uma técnica muito comum aí em impressão 3D, para que você consiga diminuir as distorções, né, e conseguir ter um nível de tensão residual aceitável. Por isso é só, muito obrigado e até mais!